E no vídeo de hoje, meus amigos, a gente vai construir uma guia linear autoajustável. E vocês vão poder ver, galera, o quão útil é uma ferramenta como essa, tá bom? Então eu já estou com alguns materiais aqui em mãos que a gente vai utilizar nessa construção. Ó, uma cantoneira de 1 polegada, de 25 milímetros por 24 centímetros de comprimento. Rolamento, galera. Esse é o rolamento mais barato e mais comum que existe em todo o mundo, tá bom? E ele tem algumas vantagens. Além dele ser um rolamento muito barato e muito comum da gente encontrar, ele também serve um parafuso de 8 milímetros de diâmetro certinho pelo furo dele. Isso facilita muito a construção de coisas que a gente precisa. Ok, galera? Então, meus amigos, para a gente começar a construção da nossa guia linear autoajustável, vocês vão entender porque é autoajustável, tá bom? Isso é muito legal e muito importante também, tá? Então eu estou com essa cantoneira. Essa cantoneira aqui, galera, vai ser só um gabarito para nós começar a nossa construção. Ela vai ser só o gabarito. Vocês vão entender perfeitamente que legal, tá? Então eu cortei essa cantoneira de 24 centímetros e fiz essa marcação. Eu joguei 2 centímetros para cá, galera, ó. Marquei o centrinho, 2, olha aqui, 2, 2. Para quê? Eu vou fazer esse corte e vou encaixar, galera, ó, esse parafuso dentro desse corte, nesse gabarito. Então a gente vai cortar aqui agora e vamos começar com a montagem. Vocês vão ver quão simples é de montar essa guia linear autoajustável. E aí vocês vão entender também. Vamos lá! Cantoneira cortada, meus amigos, e agora a gente vai começar a montagem. Para essa nossa guia linear, galera, a gente vai precisar de 16 unidades de rolamento 608, tá bom? 16 unidades de parafuso, esse aqui eu vou utilizar 8 milímetros por 16 de comprimento, depois eu vou ter que cortar uma pontinha dele, e 16 unidades de porca 8 milímetros. E como a gente vai fazer agora a montagem, pessoal, eu passo um parafuso aqui, ó, pelo lado de dentro, essa parte dele aqui, ó, e coloco uma porca, ó, até encostar. Olha para vocês verem que fácil que é para a gente montar a nossa guia linear, meus amigos. Passo um outro parafuso daqui agora, ó, e coloco uma outra porquinha. E agora, meus amigos, eu cortei esse vergalhão de 3/8 ou 10 milímetros, que é a medida, né? E a gente vai encaixar ele aqui dentro, ó. A medida dele aqui é que ele venha do início dos parafusos até esse outro lado aqui, ó, tá? E a gente vai soldar aqui e soldar aqui. Vamos lá. Veja aí, galera, como que ficou, ó, que soldinha mais boa na MIG sem gás. Galerinha, vou deixar uma dica legal para vocês aqui hoje. Você está precisando de uma solda MIG sem gás que seja boa e barata para fazer seus projetos como a gente está fazendo aqui hoje? A Adobe EV 250, pessoal, é uma das soldas MIGs mais legais que a gente já testou aqui no canal. Ela é uma máquina que solda com eletrodo revestido, MIG sem gás, TIG. Ela é uma máquina, pessoal, bivolt, tá vendo? Ó, como vocês podem ver, aos processos que ela solda. É uma máquina bonita, ela tem bastante potência. Aqui é onde a gente coloca o rolo de arame dela, ó. Ela pega rolo de até 1 kg. Top de linha essa máquina, tá, pessoal? Faz uma solda com excelente qualidade e tem um ótimo preço. Vale muito a pena, é uma máquina barata. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Você clica lá nos comentários, clica, rola, o primeiro comentário fixado vai ter o link de onde você pode comprar ela com toda a segurança, tá bom? Então a Adobe EV 250 tá aprovada, galera, é uma máquina que nós já testamos aqui no canal e é top de linha. E vou deixar também, galera, o link dos rolamentos e de todos os outros materiais que vocês possam precisar e ferramentas na descrição e nos comentários, junto com o link da máquina de solda. Talvez facilita para vocês comprar esses rolamentos e os materiais a um preço muito menor.
né? Então beleza, meus amigos, vamos seguir com a construção do nosso projeto. E aqui agora, galera, ó, nós vamos colocar um rolamento e uma porca em cada parafuso desse, ó. E olha só, galera, como que ele se encaixa certinho no metalon, ó. Olha aí para vocês verem como que o negócio fica bacana. Fica certinho aqui e lá atrás, tá? Ó, deslizando perfeitamente. E nós vamos precisar de 4 unidades dessa. Então, eu já tenho uma, vou montar mais 3 unidades e a gente já volta com a outra parte da montagem. Galera, não perde esse vídeo, que esse vídeo tá show de bola, hein? Vamos lá. Agora, galera, eu vou soldar esse vergalhão de meia polegada, 12 milímetros, numa peça a outra. Vocês vão ver aí. Pessoal, agora chegou a hora da gente fazer o ajuste dela. Mas eu não tinha dito para vocês que ela era autoajustável? Sim, galera, ela é autoajustável, porém no ajuste fino. O ajuste grosso a gente tem que fazer. Por quê? Quando a gente solda, o metal acaba empenando, entortando, repuxa. Tem isso, entendeu? Para o ajuste fino, ela tem uma flexibilidade, porque o que acontece? Como a gente vai prender a ferramenta que a gente vai utilizar, seja uma maquita, uma lixadeira, uma esmerilhadeira, ferramenta de corte, um riscador, a gente vai prender por aqui, essas pontas dela, como estão livres, elas trabalham. Então, mesmo que o metalon, o guia que a gente for usar, como não é um guia usinado, que não foi lixado, não está aquele negócio preciso, é uma coisa mais barata, vendida para outra finalidade, ele tem diferença de medida, um pouquinho maior aqui, um pouquinho menor, isso acontece. E o outro modelo de guia, que os parafusos vão aqui, nessa parte, para ela ficar sempre livre correndo no metalon, a gente tem que deixar folgado. E quando fica folgado, ela perde precisão, porque ela acaba movimentando. E ó, pra você ver, essa aqui tá apertada, galera, ó, nem mexi nada ainda, já tá entrando, ó. Olha pra vocês verem, ó. Apertada ela já está entrando. Então a gente vai deixar ela um pouco mais, abrir um pouquinho as pernas, vai manter ela encostada e o ajuste fino, as pernas trabalham e mantém ela sempre encostada, porém mais leve. E é isso que nós vamos fazer e vou mostrar para vocês como que fica. Vamos lá. Então, galera, agora ela está ajustada. Eu vou mostrar para vocês, ó. A gente coloca ela no metalon agora, aqui no trilho, com facilidade. Tá vendo? Ó. Ela já desce até sozinho, então ela já está livre, ó. Porém, ela está um pouquinho fechada ainda, ela não tem folga. Os rolamentos se ajustam, ficando um pouquinho mais fechado. Olha aí pra você ver. Livre e sem folga. Agora, pessoal, nós vamos criar um dispositivo aqui para um uso prático de uma das 1000 utilidades da nossa guia linear. Então eu cortei esses tubos aqui, metalon, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui. Vamos encaixar essa peça. Agora, galera, ó, eu prendi essas duas chapinhas aqui na minha serra mármore. Fiz 2 furinhos e parafusei no lugar que ela tem aqui. E aqui atrás também. E agora a gente vai prender ela lá naquele guia linear. Eu torci também esse pedaço de ferro, ó, que a gente vai colocar ele aqui, ó. Tá? Nesse local. Vai encostar aqui e vamos soldar desse outro lado. Essa outra chapinha aqui, ó, nós vamos colocar complementando aqui, ó. Ok? Aí a gente vai montar lá na guia, pra gente fazer uma guia para serra mármore, para cortar madeira e outras coisas. Super legal, vamos lá.
Então ficou assim, galera. Olha para vocês verem que legal. Um dos usos de uma guia linear como essa, onde vocês podem usar vários tipos de ferramentas, vários tamanhos, né? Várias configurações. E uma coisa muito interessante, pessoal, nessa ferramenta, é como eu disse para vocês, é o fato dela ser autoajustável, tá? Apesar dela ser livre para correr no trilho, olha para vocês verem como que ela corre livre, ela não possui folga, ó. A gente pode mexer aqui, ó, com força, que não tem folga. Então ela auto se ajusta. Uma coisa que eu faria diferente, no caso se eu fosse fazer uma próxima para mim usar, seria a medida desse tubo, que eu usei aqui um tubo de 5 por 3. Mas esse tubo de 5 por 3, ele dificulta a troca desse rolamento de cima aqui, para a porquinha sair tá um pouco apertado, teria que forçar. Se eu fizesse um tubo de 5 por 5, aí ficaria tudo desse jeito aqui para poder trocar o rolamento, olha para vocês verem. Fica mais simples se um dia eu precisar trocar, ok? Mas é isso aí, galera, funciona super bem. E agora eu vou fazer um corte aqui, ó, tô com a madeira, vamos fazer um cortinho para vocês verem ela funcionando, ok? Vamos lá. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que a gente fez com muito carinho aí para vocês. Se você puder deixar aquele joinha, se inscrever em nosso canal. Todos os links vai estar aí na descrição e nos comentários, ok? Do jeito que eu disse para vocês. E depois a gente volta com mais vídeos com utilização de guias lineares como essa. Mais ferramentas, tá bom? Até mais para vocês, fica com Deus, um abraço e até!